BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A experiência dos clientes nos escritórios de advocacia é fundamental para fortalecer o relacionamento, gerar confiança e fidelizar o cliente em um mercado cada vez mais competitivo. Um atendimento ágil, personalizado e orientado às necessidades específicas do cliente contribui para a percepção de valor dos serviços jurídicos prestados, diferenciando o escritório não apenas pela excelência técnica, mas também pelo cuidado com o cliente em todas as etapas da jornada. Além disso, uma boa experiência pode resultar em indicações, aumentar a reputação do escritório e abrir novas oportunidades de negócios. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Vidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Sérgio Sabino, diretor de marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios do Tosini Freire e Advogados. Sabino tem mais de 25 anos de experiência em gestão geral, planejamento estratégico, crescimento, desenvolvimento de negócios, marketing e comunicações. Sabino, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriel. Bom dia a todos. Espero contribuir com vocês aqui nesse bate-papo bacana. Vamos nessa. É isso aí. Sabino, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como você foi parar nessa área, por favor. Curioso, né? Eu sou, assim, profissional de marketing, comunicação e de desenvolvimento de negócio há muitos anos. Sempre fui muito focado em desenvolvimento de negócio em serviços profissionais, principalmente B2B, B2C, mas eu sou oriundo do mercado financeiro, né, na realidade. Né? Minhas primeiras experiências profissionais foram no mercado financeiro, fui trainee do Banco Citibank à época, em 2003. Fiquei lá por alguns anos, depois migrei para outros serviços profissionais, né, consultoria estratégica de headhunting e também de apoio à estratégia de recursos humanos, e decidi empreender num determinado momento, e trabalhei numa fintech por algum tempo, e foi no momento da pandemia, o que complicou demais, né, os corajosos empreendedores daquela época vão se lembrar, e eu acabei aceitando uma proposta para retornar ao mercado de serviços profissionais B2B, porém, aí já em serviços jurídicos, né? Eu comecei em uma outra banca, passei um tempo por lá, eu acho que foi um processo de adaptação importante, e depois fui convidado por Tosini Freire a assumir um desafio que eu julguei muito robusto para o que eu buscava. Eu acho que o mercado jurídico vem se desenvolvendo no que tange à geração de resultado, ao pensamento voltado a marketing e comunicação nesses últimos 10 anos, e eu acho que eu sou parte disso, junto com tantos outros colegas que eu tenho o prazer de conviver. Sensacional, Sabino. É muito bacana mesmo, né? O nosso mercado está se profissionalizando cada vez mais, né? A gente vê essas grandes bancas do jeito que estão fazendo, mas ainda o mercado em geral tem muito a se profissionalizar. E, Sabino, eu queria saber, você você teve experiência por já grandes bancas, né? E está em uma grande agora também. Eu queria saber para você o que é a experiência do cliente focado no mercado jurídico, né? No escritório de advocacia, principalmente. Eu ainda tenho, confesso que eu estou há quase 5 anos nesse mercado, eu ainda tenho dificuldade de achar que o serviço jurídico ele tem grandes diferenças com relação a tudo. A gente sempre tenta filtrar, né? Sim, Estratégia comercial para escritório, marketing para escritório. E o que é ok, porque a gente precisa conhecer um pouco da dinâmica, e eu acho que é muito mais interna do que externa. E eu vou falar um pouco sobre isso, acho que no que eu entendo como a experiência do cliente pode melhorar. Mas a experiência do cliente, de uma maneira um pouco mais holística, é você ter toda a atenção com relação à jornada daquele cliente contigo, é o conjunto de todas essas interações. Aí pouco importa o segmento, né? Você tem que se preocupar com isso desde o início da jornada até antes disso. Nós vamos falar um pouco sobre isso no que é branding e gestão de marca. Então, quando você sabe exatamente qual é o cliente que você gostaria de ter, qual é o cliente que você já tem, qual é o cliente que você não quer perder, vamos dizer assim, você constrói as suas estratégias de interação com esse cliente voltado para esses 3 grandes grupos de objetivos, vamos dizer assim. Eu preciso fazer o melhor possível para atrair um grupo de clientes que me interessa. Eu já tenho um grupo de clientes que me interessa, eu quero fazer com que eles sejam cada vez mais rentáveis e cada vez mais satisfeitos com o trabalho, e eu quero reter alguns clientes que eu estou sentindo que eu corro o risco de perder. Então você tem que monitorar não só o momento que esse cliente vive contigo,
Mas em cada um desses momentos, se você está cumprindo com determinados processos que você acredita que faça com que eles realmente deem a resposta que você espera. Então, a experiência é isso, você ter atenção a todos os momentos que um cliente pode e deve interagir com a sua marca, com o seu time, com os seus produtos. Sabino, isso que você traz eu acho que é muito legal, mas tem um ponto também que eu fico pensando, né? Obviamente que você entender toda a jornada do cliente, o que motiva ele, quais são os dilemas ali, né, na hora de contratar e tudo mais, quais são as dores, e a gente, às vezes, eu vejo, pelo menos nos escritórios, a gente esquece de ver também o mapeamento interno, porque nada adianta a gente pensar na experiência do cliente se não está nada resolvido ali dentro, né? Não sei se você tem uma visão, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que isso é mais... Aí sim eu acho que a gente encontra uma grande diferença de alguns outros serviços ou empresas com relação aos serviços jurídicos, né? A entidade jurídica, né, o escritório de advocacia, e eu vou falar pelos grandes escritórios, principalmente os full service, que têm as suas idiosincrasias e seu porte acaba interferindo nos seus processos, isso é muito importante, porque é uma entidade um pouco diferente de uma empresa... vou chamar de regular, mas não que queira dizer grande coisa, só para diferenciar os demais players de mercado. A governança de um escritório é muito diferente, as estruturas decisórias são muito diferentes, então o que acontece é que você, ao prezar e buscar uma estratégia que centralize a experiência do cliente, é muito importante que internamente você construa muito bem essas relações e essa estratégia, porque quando você vende serviço, profissional, especialmente, de vários tipos, né? Eu vou dizer aqui um serviço de recrutamento e seleção, e um serviço jurídico, vamos dizer agora que é uma interação pessoal de um prestador de serviço com outro receptor de serviço, você busca, nesse tipo de relação, vários atributos humanos. Então, na verdade, o que os escritórios precisam, e eu acho que muitos já têm feito isso, é entender que os atributos que a gente precisa valorizar no mercado não são necessariamente os atributos técnicos. São, claro, o atributo técnico é dado do problema, mas os atributos humanos, eles são importantes. O comportamento que você tem perante ao seu cliente, a assiduidade que você o procura, a capacidade rápida de reação, a confiança que você inspira. Então, você precisa construir, dentro da tua estrutura, um padrão entre todos os sócios, todas as áreas, todas as equipes, de comportamento que responda bem ao cliente. Vou te dar um exemplo que internamente pode comprometer demais o relacionamento e a experiência que um cliente tenha conosco. Aqui, por exemplo, do Zini Freire, a gente, claro, como um grande escritório full service, a gente tem praticamente todas as áreas do direito muito bem consolidadas e disponíveis para atender qualquer cliente. Sim. E isso vale para todos os grandes escritórios que você bem conhece. Então, vamos supor que um cliente começa um trabalho conosco numa determinada área e ele se sente muito bem atendido a ponto de falar, olha, eu tenho outros desafios jurídicos aqui de determinada prática que eu gostaria de consultá-los, já que vocês me atendem bem com este grupo. E aquele grupo, se você não tem uma boa coordenação, uma padronização desse atendimento, ou uma mensagem muito bem clara, que dê esse uníssono do ponto de vista do que é o escritório para aquele cliente, ele vai começar a trabalhar com uma outra área que ele vai entender assim, fala, ué, esse é um escritório, parece que é outro escritório. É isso aí, cara. É completamente diferente nos prazos, no atendimento, nos preços, na proposta. Então, se você não começa de dentro esse trabalho de construção de um modelo de padronização, é quase uma evangelização, porque o modelo de sociedade de advogados, ele é muito positivo pelo lado democrático das decisões e por tudo aquilo que a OAB determinou. Sim. Maravilha, é uma organização secular e temos que respeitá-la, mas isso cria um outro desafio que você precisa endereçar e não pode esconder, porque você acaba, ao possibilitar que todos os grandes responsáveis pelas práticas jurídicas de um escritório sejam sócios, naturalmente tenham o poder de decisão com seus devidas nuances de governança, mas eles podem determinar o ritmo de trabalho das suas equipes, construir as suas equipes, organizar a sua forma de trabalho, e se você permite que isso aconteça em todas as suas áreas, sem um olhar central para o cliente como protagonista disso, você certamente vai perder muitos clientes e você vai começar a culpar as outras áreas, né? É isso mesmo. Acontece muito nos desafios de discussão aqui em comercial, o famoso cross-selling, né? Que é o sonho de todo grande escritório. Olha, é isso mesmo. Nossa, eu tenho um cliente maravilhoso aqui na minha área,
Cara, ele fatura trilhões, mas ele está só na minha área. Puxa, fica aquele esforço. Vamos fazer um cross-selling, apresenta sócio tal. Vamos buscar os projetos que eles estão fazendo. Isso é louvável. Na verdade, a gente tenta fazer isso todos os dias. Aí, alguns sócios acabam dizendo assim, não vamos mais fazer isso, porque no passado, nós tentamos fazer isso com esse cliente, deu um baita problema, e como se a culpa fosse da outra área. E, na verdade, não existe culpado. A única culpa é o seguinte, o cliente gosta de previsibilidade, ainda mais em serviço jurídico. Ele quer entender que o bom serviço dessa área será refletido nas demais. E não é o técnico aqui que resolve, porque o cara que é especialista em imobiliário, em trabalhista, em tributário, é dado do problema que ele tem que ser tecnicamente competente. O que ele quer ver desse tipo de experiência é, poxa, será que aquele advogado daquela outra área vai ser tão responsivo quanto essa? Vai me atender quando eu preciso, como acontece com essa? Vai me mandar os documentos na hora que eu peço, como ele, enfim, os atributos de comportamento. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, é necessário um engajamento muito forte da sociedade em aceitar determinados parâmetros de padronização de atendimento para que a experiência do cliente aconteça no escritório. Do contrário, é só uma conversa bonita para a Assembleia de Sócios. Não, sensacional. Você me traz, é engraçado isso, né? Eu estava conversando outro dia com o CEO de um grande escritório, e aí a gente estava falando sobre isso, da mudança, da importância da cultura nos grandes escritórios, né? Porque isso tudo que você está falando é cultura pura, né, cara? Cultura na veia. E aí você vê, né, no mercado jurídico isso é muito comum, pelo menos é o que eu tenho observado. O cara vai lá, ele é sócio, tem um cliente, fala, putz, eu não vou indicar para outra área, porque tem dois medos. Um, que ele não vai ser bem atendido, e outro, que ele não confia. Ele fala, se eu apresentar o meu cliente, vai roubar o meu cliente, e aí vou. Então ele prefere apresentar para outro escritório, ou para outro amigo. E isso a gente vê, porque eu não sei se você já viu, não, obviamente não no Tosini, mas no mercado, isso é uma coisa que é muito difícil, né? É uma conversa que a gente tem aqui constantemente. Eu acho que, por sorte, eu acho que eu posso dizer por Tosini Freire hoje, Claro. isso de fato acontece, se acontecer de fato é uma coisa mínima, eu nunca vi. Eu estou aqui já estou no meu 3º ano por aqui, mas o que eu tenho conversado muito, e eu acho que passa um pouco por aquela conversa que provavelmente quem está nos ouvindo, nos vendo, vai começar a se perguntar, tá legal, eu entendi toda essa teoria, mas como é que isso pode ser colocado na prática, essa discussão do tipo, eu tenho um cliente aqui e aquele cliente ali que eu gostaria de apresentar, né? É sempre um grande desafio. E eu tive algumas conversas com algumas pessoas que tinham um pouco dessa mentalidade, não aqui necessariamente, mas em outras experiências profissionais, porque elas são válidas, inclusive, em outros setores, tá? Sim, eu não estou aqui filtrando setores de serviço. Todo setor de serviço profissional, para quem está muitos anos no serviço jurídico, talvez não compreenda, a gente faz um parênteses rápido aqui. Se você é um grande consultor de uma Big Four, se você é um consultor de recrutamento e seleção, se você é um sócio de uma grande headhunter global, você tem os seus clientes que você julga que são seus. E, na verdade, eles já não são seus de início, porque o brand é muito forte, então, assim, na verdade, ser 100% seu realmente é difícil. Se você quer testar isso, abre a sua boutique para você ver se ele vai, né? Principalmente as multinacionais, não vão. Então, você tem uma simbiose importante que tem que ser colocada. Mas voltando ao assunto do esse cliente é meu e eu tenho medo de dividir. Tem 2 temas aqui. Um é fato, e eu fiz alguns estudos em todas essas passagens profissionais que eu fiz e todas se concretizaram. Eu criei aqui no nosso BI, criei, talvez alguém já tenha criado antes, mas eu fiz aqui um estudo, não estou querendo me vangloriar de nada, que é o índice de cross-selling, né? Então a gente pega todos os clientes que nós temos no escritório e a gente cruza todo o seu faturamento com relação às áreas ou às equipes que trabalharam com eles nos últimos X anos e eu consigo fazer um índice de cross-selling, quantas áreas de fato esse cliente trabalha conosco. Que legal. Enfim, long story short, porque ele é comprido, esse estudo, ele é anual, mas eu apresentei para alguns sócios, tanto aqui quanto em outros lugares, e o resultado é basicamente o mesmo, então eu não estou contando nada muito inédito para todo mundo que trabalha em serviço profissional. E eles começaram a se convencer do seguinte, quanto mais áreas um cliente trabalha, mais dinheiro ele gera, para todas as áreas que estão dentro dele. Então essa correlação foi muito clara, a gente fez em todas as experiências que eu fiz, inclusive aqui, eu fui escalonando. Olha, clientes que trabalham com uma área só, eles têm um X de faturamento, 100% naquela área. E quando ele vai diluindo isso, os valores absolutos dessas áreas crescem. Percentualmente, naturalmente, eles caem, mas quando você
em valores absolutos, elas crescem. E por uma razão muito simples, que eu aprendi lá em mercado financeiro, há 20 anos atrás. Quanto mais áreas você consegue colocar um cliente dentro do seu escritório, muito menor a chance dele ir embora. Porque você dilui muito o seu risco de um problema de relacionamento. Está todo mundo sujeito a isso. Né? Você tem um problema de relacionamento, você bateu o carro, sumiu, você ia para uma audiência, não foi, você tem N problemas de agenda, você pode frustrar um cliente, mas se você tem 10 áreas do seu cliente dentro do escritório, uma delas, ele vai ficar chateado 2 dias, vamos contornar de alguma maneira, fala, pô, não vou tirar tudo daqui porque, cara, não dá. Eu tenho muito relacionamento com esse escritório, ele é relevante para mim, ele é um contrato grande. Então, isso foi o primeiro passo de conscientização, né? E o segundo, que é um clássico, que quem está nos ouvindo, nos vendo, vai saber, que é o uso do CRM, né? O que é o grande clássico? Muita gente colocava os contatos, famoso contatinho, gaveta, né? Cartão de papel, deixa aqui que é meu, Excel. Ah, vou mandar para o meu mailing. Os caras têm mailing, eles põem lá, os caras metem no Excel e ficam mandando e-mail à toa. E aí eu conversei com alguns sócios, tanto daqui quanto de outros escritórios e de outras consultorias que eu já trabalhei, eu perguntei para ele, mas escuta, por que você deixa isso tudo engavetado aí? Não, porque ninguém pode, o cliente é meu e eu tenho uma preocupação que alguém possa lá entrar em contato. Falei, deixa eu te contar um negócio. E aí um programa que eu montei há uns anos atrás numa outra consultoria, que era o programa de gestão de relacionamento de contas grandes. Isso não é mistério para ninguém, é só você se organizar para fazer as contas. Eu fiz aqui também, fiz no outro escritório que eu trabalhei antes. A gente encontra as contas mais relevantes por faturamento, a gente faz o famoso Pareto, faz uns clusters específicos e começa a alocar os sócios de relacionamento lá. E alguns você não encontrava em sistema. Falei, você só encontrava no faturamento, não encontrava no CRM. E eu comecei a conversar com vários deles, eu falei o seguinte, deixa eu te contar um negócio. Do ponto de vista de prospecção, de busca de novos negócios, cliente que não está no sistema é cliente novo. Se ele não está no sistema, não quer dizer que ele seja seu. É o contrário, quer dizer que ele não é de ninguém. Então você está abrindo uma porta perigosa para um sócio novo que tenha um colega nessa empresa, que tenha um primo, que tenha um familiar, ou que simplesmente ele queira começar uma prospecção, ele vai no nosso sistema, ele olha e fala, olha, a empresa tal e o cliente tal não estão aqui. Puxa, maravilha. Logo, não é de ninguém. Eu vou ligar para esse cara amanhã. Aí você cria dois problemas. Você vai perder o cliente de qualquer maneira, mas acho que todos vamos perder o cliente, porque ele vai falar o seguinte, falei, mas que empresa desorganizada danada esse escritório. Eu trabalho com eles há 10 anos. Aí liga um cara aqui dizendo que nunca... vocês não estão aqui, vamos conversar, eu quero apresentar o escritório para vocês. Eu falei, mas que loucura é essa? Aí eles começaram a perceber, eu falei, vixe Maria, será? Opa! E é o que acontece? E nós vamos falar um pouco de pesquisa, eu sei que a gente precisa falar muito sobre isso. Caramba, mas Sabino, assim, você tá, pra mim eu tô dando uma aula aqui fenomenal, velho. De repente, alguns clientes vão embora. E você começa a falar, mas por que eles foram embora? Tem vários motivos para isso, mas os que vão embora sem reclamar é o pior tipo de cliente possível, porque assim, aquele que você talvez não tivesse um nível de proximidade suficiente ou de fidelização suficiente para ele pelo menos ficar pé da vida e te ligar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não gostei, e 90% dos casos você vai conseguir remediar. Aquele que simplesmente vai tirando os contratos de você, vai jogando e somem silenciosamente, é normalmente esse tipo de cliente que passa por algum desses constrangimentos e ele fala, cara, aqueles caras não me inspiram confiança. Então a confiança não é só na entrega do serviço, é na forma com qual o serviço vai ser prestado. Isso é a experiência do cliente, né? Conteúdo é o técnico, a forma é a experiência. Você tem que juntar essas duas coisas, porque eu não vou dizer que é 50-50, mas é muito próximo disso. Sim. Se você tem o melhor advogado do mundo, tecnicamente um avião, e ele demora 2 meses para te cumprir atrasa todos os prazos, paga tudo que é multa, então ele não é o melhor advogado de todos os tempos, entendeu? O peso técnico antigamente era muito grande, talvez por uma dificuldade de você ter bons advogados formados. O Brasil foi crescendo muito nisso nos últimos 20, 30 anos, e hoje você tem boutiques, você tem grandes escritórios, todo mundo faz LLM lá fora e volta super preparado, então a técnica em si, eu acho que vai deixar de ser o grande diferencial, ele vai ser sempre o grande necessário. Então acho que é isso que a gente precisa levar em conta. Sabino, sabe que eu tô fazendo mestrado agora na GV, e daí volta e meia vem um negócio da miopia do mercado, né? O que tá sendo e tal, né? Aquele texto clássico. E uma coisa chega num ponto, essa é a minha percepção, tá? A gente pega as grandes bancas,
Não tem um diferencial ali. Tá todo mundo formado nos mesmos lugares, todo mundo circulando nos mesmos lugares, tá todo mundo ali com os mesmos nomes nos rankings. Não tem um diferencial. O diferencial tá aí onde você tá falando, que é a experiência do cliente. Obviamente que você vai contratar alguém, você tem que ter a técnica, mas é o básico. Chegou num ponto, o que vai fazer eu contratar o cara é a confiança, é a experiência, é como o cara vai ser tratado, quanto tempo ele vai demorar para me responder. É saber que o sócio mesmo está tocando negócio, não vai só aparecer na primeira reunião e depois largar para as outras pessoas e nunca mais ver. Então, isso que você traz, cara, é ouro. Assim, eu acho que as empresas que não olharem isso a longo prazo não vão ficar para trás, cara. Vão se revoltar porque não vão entender. Exato. Porque pouquíssimos clientes vão se dar ao trabalho de depois explicar para você porque foram embora. A oferta está muito grande, você tem muitos bons escritórios, Sim. você tem muita gente. E eu acho que o cliente busca hoje muito daquilo que nós mesmos buscamos. Eu mesmo busco no meu time, na minha equipe, nas pessoas que eu contrato para trabalhar comigo, que é o seguinte, eu sei que eu posso contar com elas. É isso. Então não é necessariamente, olha, essa pessoa aqui estudou em Harvard. A gente sabe, as equipes são formadas por vários tipos de perfil. Essa diversidade é que ajuda. Você tem gente mais criativa, mais sistemática, mais responsiva, mais criativa, mais pensadora. Você vai colocando diversas formações no seu caldeirão e esse conjunto de coisas, somado àquilo que naturalmente você pode pagar, você monta o seu melhor time possível. Isso em serviços é a mesma história. Eu tenho muitos fornecedores bons no mercado, tudo banda 1 de Chambers, banda 2 e banda para burro, parece um festival de música, é mais banda que outra coisa. Mas no final da história, você precisa, no final do dia, de alguém que você saiba que pode contar. Aquele que, ó, se eu ligar tarde ou cedo, não, eu sou sócio. Sócio é sócio justamente por isso. Sim. Porque assim, eu já falo com o meu time, olha, procurem não fazer só o que eu determino, porque talvez o que eu tenha determinado não seja o suficiente para a sua capacidade. Me traga coisas novas. Para o sócio é a mesma coisa. Ele não vai falar assim, ah, não, só vou te atender até às 6 horas. Isso é impensável. Para quem é um sócio de escritório, o sócio entende isso, ele tem que dividir isso com o time, e esse é um outro aspecto que a gente pode falar um pouco de, o sócio também, ele é gestor de uma série de outras pessoas que podem se tornar sócios no futuro. É isso, cara. Como é que esse exemplo está sendo transmitido? Porque a experiência, poxa, um relacionamento de mínimo com um cliente num escritório, você sabe, 2, 3 anos para que ele comece a se consolidar. Porque os processos são complexos, você tem uma série de coisas que você precisa implementar. Então, isso já vai trazendo o conceito de grupo de trabalho. Não é só o sócio que vai também salvar todos os relacionamentos, mas o sócio é muito responsável por disseminar no seu time a cultura de que aquela experiência é importante. E toda experiência possível com o cliente é importante, né? Nada vende melhor do que um projeto futuro, do que um projeto anterior bem feito. E essas conexões têm que ser feitas, né? E a experiência é um pouco disso. A experiência é garantir um excelente projeto entregue em todos esses aspectos, forma e conteúdo, para que o cliente fale, poxa, não tem razão por que mudar. Se eu já pago o que eu consigo, se o comportamento é o que eu espero e tecnicamente foi tudo bem, puxa, maravilha. Esses 3 tripés, eles são vitais, não adianta. Se o preço for inviável, eu tenho os outros 2 maravilhosos, putz, funciona super. Se eu tenho um técnico maravilhoso, o preço tá legal, mas não cumpre prazo, não me atende. Agora, se eu tenho a pessoa que cumpre todos os prazos, mas cumpre tudo errado, decisão mal redigida, petição mal revisada, também não serve. Então, na verdade, esse olhar para esses 3 grupos, que é preço, forma de entrega, né, experiência que a gente coloca aqui nesse bolo, e tecnicamente o conteúdo que eu preciso entregar, eles têm que ser sempre olhar, talvez até com o mesmo peso. Sabino, você sabe que, cara, eu acho que quando as conversas vão fluindo assim, a gente vai lembrando de várias coisas, né? Tem um amigo meu que contou uma história que era o seguinte, ele estava atendendo um cliente e, assim, fez um monte de, assim, o atendimento estava péssimo, não estavam resolvendo as coisas, não estava sendo atendido, e o sócio dele que estava tocando isso falou, ô, fulano, não responde, vamos deixar esse negócio. Falou isso, falou, vamos, dando assim, uma sumida, vamos, né? E aí chegou num ponto que o cliente estava pé da vida, com toda a razão, e subiu para o sócio principal o negócio, escalou. E o sócio principal chamou meu amigo e falou, o que aconteceu? Falou isso, e eu falaram para eu fazer isso.
Eu segui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas eu segui o que me foi dito. Não podia vou falar o quê, pessoal? Se eu falar não tinha o que fazer naquele momento, a gente teve que fazer aquilo. Mas ele estava se sentindo muito incomodado com aquilo, porque não era do jeito, do feitio dele fazer aquilo, mas faz parte do jogo e tinha que obedecer. E aí o sócio principal falou, ó, não, pode deixar tranquilo, não se preocupa com isso, eu vou ligar para o cliente explicar o que aconteceu, eu não vou cobrar esse ponto e tal. Resolveu o problema. Porque falou, ó, pediu desculpas, falou o que aconteceu e tocou pro negócio. Falou, não vou resolver, eu vou resolver. Uhum. Mas aquilo mostrou a transparência com o cliente, mostrou que errou, e o cliente ficou agradecido, porque falou, ó, beleza, tinha um problema na minha mão, vocês vão resolver e não vão ser cobrados por conta disso. Mas às vezes o pessoal vai ser tanto engolido pelo administrativo, pelas coisas, que fala, não, perdeu um cliente ou outro, mas aquilo pode virar uma coisa. Isso que você traz é no nosso dia a dia, é prestação de serviço. Então, tem tudo a ver com o que você falou, né, Sabino? E é um perigo, dois perigos dessa tua conversa que a gente pode endereçar aqui. Um é esse que a gente fala, bom, você tinha um sócio principal, você tinha um sócio e você tinha um outro sênior ali, provavelmente envolvido, que estava preocupado com aquela situação. Então, o que faltou aí? Faltou justamente essa continuidade no padrão de atendimento. Total. Né? Por várias razões. Você pode ter um gap dentro de casa, enfim, da parte de capacitação de talentos, você pode ter trazido sócios laterais que não tiveram a devida imersão e a sua cultura vai se alterando com o passar do tempo e você nem percebe, você acha que basta a pessoa sentar ali e começar a trazer caso, tá tudo bem, mas ela tem que se adaptar ao grupo, ela tem que trazer novas pessoas, ela tem que formar novas pessoas. Então, há um gap de formação do ponto de vista comportamental nos escritórios, ainda se apega muito ao técnico, né? E uma outra coisa que você falou, poxa, por causa de um problema administrativo, as coisas andaram. Isso também acaba virando subterfúgio de muitos dos escritórios, né? Todo problema que um cliente tenha, no final vai ser problema do administrativo, e quase sempre é um problema de atitude. Concordo. Né? Não é um problema administrativo. O administrativo acaba tomando as pancadas, eu tomo muitas aqui, muitas vezes como um anteparo, e os outros colegas aqui, os outros diretores, meus pares, em razão de um problema de atitude. Frente a um tema que pode ser burocrático por uma definição da própria sociedade no passado, ou de outros grupos, que ninguém nem se lembra muito bem o porquê, mas olha, no passado tivemos um problema, tomou-se essa decisão, estamos com ela até hoje. Até o momento surge um outro problema que justifica a gente revisitar. Então, acho que a grande mensagem que fica para a sociedade de advogados é que nem tudo está 100% determinado. Né? Muitas vezes, os momentos, até os códigos, não? Os códigos civis, os códigos processuais, eles têm que mudar cada 2, 3 décadas, porque a sociedade muda, a forma de atender também muda, a maneira que um cliente entende que é um bom serviço prestado também muda. Então, tudo isso precisa ser monitorado para garantir que essa experiência do cliente também acompanhe, né? O nome é a experiência do cliente, né? A experiência do escritório. Então, se o cliente mudou, a gente precisa entender o que mudou para poder se adaptar. Sabino, eu queria saber, na sua opinião, como que a gente pode medir se o cliente está tendo uma boa experiência ou não? Existem diversas formas, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sim. A primeira, é engraçado, né? Lógico que nós vamos acabar falando em pesquisa, né? De diversas formas, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre elas. Mas, assim, nada supera a sua disciplina enquanto sócio, advogado sênior, ou eu até muitas vezes faço isso, de acompanhar o dia a dia de alguns clientes, fazer uma reunião, ligar, perguntar como é que estão. Essa conversa quase médico-paciente, muitas vezes, ela vai te trazer as informações que você precisa. Isso não acaba sendo feito como um processo, né? Muitos dos advogados têm esse temor de, eu vou ligar para ele para quê? Eu vou falar sobre o quê? E fazer o seguinte, se você tem algum trabalho com esse cliente, você pode muito bem sistematizar uma maneira de entender, olha, tá indo tudo bem? Eu só liguei para saber se está tudo bem. O cliente vai ficar tão surpreso, positivamente, que aquilo vai ficar gravado. Você pode ficar 10 segundos no telefone, só perguntar se está tudo bem, como é que estão as coisas, está precisando de mais alguma coisa, e acabou. Eu não sei se ainda existe a cultura de que isso é se diminuir perante o cliente, ou é achar que é uma coisa mais barata, ou se achar que é uma coisa... Talvez essa seja a coisa mais nobre que um escritório possa fazer pelo seu cliente. Legal. Seria a coisa mais bem recebida do mundo, tá? Então, a primeira coisa é perder o medo de perguntar. Eu acho que existe ainda muito esse mito. O Chambers falou que eu sou bom. Então o cliente, o que é o cliente para dizer se eu sou bom ou não? O Chambers já está dito, eu já mandei o cliente lá, o referee respondeu, as pesquisas estão feitas, está aqui, está no livro. Eu sou banda 1, 2, então acabou.
Mas os clientes, muitas vezes, talvez não tenham essa mesma percepção e a gente tem medo de ouvir. Sim. Agora, o fato da gente perguntar, mesmo correndo o risco de ouvir alguma coisa que a gente não queira ou não goste, vai fazer duas coisas. Uma, você vai descobrir um problema. E a outra, este cliente que estava insatisfeito ir embora silenciosamente, ele vai te dar mais uma chance. Fala assim, opa, peraí. Eles vieram proativamente me perguntar o que está acontecendo. Puxa, então eu acho que existe um desejo genuíno de mudar. E voltando àquela nossa história lá atrás, se todo escritório é mais ou menos parecido, tem mais ou menos as mesmas capacidades técnicas nesse porte que a gente está discutindo aqui, cara, para que eu vou mudar, começar um relacionamento do zero, se esse aqui está tentando retomar um pouco? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é perder o medo de perguntar. Aí a gente vai para a segunda fase, que é como fazer essas perguntas, como perguntar. Tem a famosa lenda, né, que tem os modismos, né, e a gente acha que tudo vale para escritório, que tudo é legal. Ah, vou falar do NPS. Não, maravilha, o NPS é a grande bola da vez, e já foi 15, 20 anos no varejo, agora estão tentando colocar aqui. O NPS, na verdade, na minha cabeça, ele é uma pesquisa que é um pulso muito simples, que é o seguinte, a cada trabalho realizado, você pergunta de 0 a 10 qual foi o seu nível de desejo de indicar o escritório para outras pessoas. Então, na verdade, a pergunta ela tem um objetivo muito claro, é o seguinte, tá bom, você vai me promover ou você vai falar mal de mim depois desse trabalho realizado? E por que eu acho que isso é muito difícil de se fazer no escritório de advocacia? Você pode fazer, vai apresentar lá 7.8, 8.4, mas assim, do ponto de vista conclusivo, ela é muito difícil, porque literalmente, na frase mais jargão de todos, cada caso é um caso, então assim, você vai terminar, você conduziu um caso de contencioso com aquele cliente, amanhã ele tem um caso de tributário, dali uma semana ele tem um caso de trabalhista, de empresarial, entrou um M&A daquele cliente, e você vai, assim, então tem casos que duram um mês, tem casos que duram 6 anos, então é muito difícil você pontuar especificamente, mas isso é bom para eu descobrir se aquela área está bem ou está mal. Eu acho muito difícil, por duas razões. Uma, o cliente não distingue uma coisa da outra. Muitas vezes você foi mal atendido no tributário, a culpa já é do escritório inteiro. Assim, você vai pagar um pouco dessa conta. E o outro que, do ponto de vista sistêmico, é muito complexo. Primeiro, você sabe bem, assim, eu acho que deve ter casos abertos nos escritórios de advocacia desde 1945, e o sistema não fecha. Então, para você sistemicamente criar um processo automatizado, correto, adequado de NPS, você precisa contar o seguinte, terminou o projeto termina em sistema e eu faço o meu envio para a pessoa logo depois. Então, você tem alguns problemas. Primeiro, o caso tem que fechar no sistema. Segundo, você precisa identificar na tua base de dados quais são as pessoas que realmente merecem responder aquela pergunta, porque senão a sua tendência é mandar sempre para o CEO, que é o dono do relacionamento da conta, com o sócio. O CEO vai falar assim, eu nem sei que caso é esse. Então, você administrar um NPS, o trabalho que ele te traz, versus o resultado prático que ele vai te proporcionar do ponto de vista de insights, eu acho muito pobre. O que eu costumo implementar nos times que eu conduzo, a gente faz isso aqui, já fez em outros lugares, é uma pesquisa sobre o relacionamento geral, periodicamente, anualmente, a gente tenta evitar, inclusive, buscar muita gente parecida com o que vai para chambers, com o que vai para esses diretórios, porque cansa e tipo, o cliente não tem que passar o dia respondendo pesquisa do escritório, mas a gente faz uma base muito robusta, com relação aos números que a gente tem, do ponto de vista, olha, os grandes clientes, os clientes que entraram agora, a gente faz um mix de todas as vertentes possíveis, e o meu time determina isso para evitar viés, porque senão, se eu deixar o sócio escolher, é todo mundo maravilhoso, eu vou tomar, vai ser o melhor escritório do mundo. Por quê? Porque a ideia de pesquisa não é necessariamente alimentar o ego, dizer assim, eu sou ótimo. Será? Se der esse resultado, se der esse resultado, seria excelente. Mas você tem que descobrir tudo aquilo que esse cliente silencioso não vai te contar se você não perguntar. Se você não perguntar para muitos dos clientes o que está acontecendo, se ele está satisfeito ou não, se você não estimulá-lo a responder, ele vai se frustrando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e falar, bom, escritório aí não tá bom, tem um outro ali que já vive marcando reunião comigo, vou dar uma chance. Passa um casinho ali, passa um casinho aqui. Esse casinho aqui, casinho ali, que o outro escritório fala, isso não é nada, se for bem feito, se for bem executado, se a experiência for boa, o que move um cliente grande de um escritório para outro é a experiência. Concordo. Gostei do jeito que foi tratado,
Gostei do jeito que fui tratado, gostei do tempo que foi cumprido, gostei da forma com a qual me atenderam, gostei do envolvimento do sócio no início, no meio e no fim do projeto, gostei de tudo. Poxa, logo vou dar mais um casinho. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí você de repente acorda e fala, nossa, lembra daquele cliente maravilhoso? Faz mais de 1 ano e meio que não passa nada. O que que aconteceu? O que que aconteceu é, você não quis perguntar, ficou com medo de perguntar, achou que era só um casinho e foi. E aí, o maior custo que uma empresa tem, principalmente de serviço, é o custo de trazer cliente. Nada é mais caro. Nada é mais caro. Então, qualquer esforço para você manter um cliente, ele é mais barato do que começar do zero. Sabe, Sabina, é engraçado isso, cara. A gente tem a mesma visão. Porque para mim, o que eu penso, obviamente essas pesquisas ajudam, né? Não vai dar resposta ali, porque vai te indicar, mas por quê, né? Que você entender o motivo. E eu acho que, obviamente, eu não tenho a mesma experiência que você, né, Sabina? Você está mais tempo no mercado. Mas também uma conversa de você perguntar ali para o cliente o que está acontecendo, como está o seu dia a dia, seus problemas estão sendo resolvidos, que a princípio pode parecer um saco ali, mas você vai pegar o que o cara está sentindo. Fala, ó, não estou sendo bem atendido nisso, tem essa dúvida aqui, isso daqui não me deixa dormir. Mas você vai ter aquilo. E se você fizer isso com seus principais, né, que é a do Pareto que você falou, isso já pode dar trabalho pra caramba. Mas isso Mas pode dá um resultado imenso. Então, Dá um resultado imenso. Eu vou te dizer, desculpa te interromper, mas é imagina, um Sabino, ponto por que eu acho favor. que casa super com isso aí que você está dizendo. Muitas vezes você mostra, né, o nosso time aqui de inteligência, de várias experiências que eu já tive, a gente fica buscando algumas oportunidades que vale a pena a gente levar aos decisores. Fala o seguinte, olha, aqui acho que a gente tem alguma coisa interessante. Olha, tem um cliente que é muito grande no mercado, que é relativamente pequeno conosco, acho que concentrou em uma área só, porque talvez nos enxergue assim, então aí eu já tenho um problema, aí um problema do meu time, olha, precisamos comunicar melhor, que o nosso escritório tem outras áreas para atendê-lo, maravilha. Ou ele se sentiu bem atendido naquele negócio. Ah, mas olha, é um projeto que está acabando, olha, por que que ele cresceu tanto aqui e não voltou mais? Aí o que mais me frustra é ouvir de determinadas pessoas assim, ah não, mas isso aqui é um projeto só, já está acabando, Não, e velho. não tem mais o que fazer. Eu falei, como não tem mais o que fazer? A empresa vai acabar? Eu perguntei, se ela quebrou, ela faliu, e esse processo, esse projeto que você está me dizendo aqui é um projeto que é de entrega dos ativos para alguém e acabou. Eu falei, mesmo assim, teria um caminho. Porque assim, a estratégia comercial, e eu tento bater nessa tecla aqui e no outro escritório e tudo, é dar pro sócio, pro sênior, para as pessoas que interagem com o cliente, que assim, em toda a interação comercial que você tem com algum cliente, assim, você é dono você é o protagonista daquela conversa do tipo que você precisa determinar o próximo passo. O próximo passo está na sua mão. Então você está conversando com o cliente. Legal, gostei, maravilha. Poxa, a gente se vê. Não é a gente se vê. Assim, olha, podemos conversar daqui a 15 dias a respeito desse projeto que você nos comentou. Eu posso te trazer aqui um outro sócio para falar de umas soluções associadas a isso. Vamos marcar? Vamos deixar isso já? Vamos. Se você sai da reunião, tchau, obrigado, tapinha nas costas, um abraço, já era. Você só gastou a sua hora, o seu Uber, o seu táxi e um abraço. Isso para prospecção. Você tem uma outra parte da jornada que é fundamental, e essa me pega demais também, que já aconteceu em vários lugares, então não estou dando exemplo específico de ninguém. Envio de proposta. Proposta é mandada, dali a alguns dias eu falo, gente, vocês fizeram follow-up de proposta? Invariavelmente eu tenho que ouvir, isso é mais em serviço jurídico, essa me frustra muito ainda, que é, não vou incomodar o cliente, porque já vou cobrar o cliente da proposta. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. O cliente espera ser incomodado. Ele quer, assim, se você não procurá-lo depois do envio dessa proposta, depois de 3 dias, 5 dias, que seja, põe uma semana como regra, olha, você teve a oportunidade de ler o nosso escopo, o escopo que a gente conversou e que eu enviei, que você perdeu seu tempo, tem hora sua lá montada, lá o material, está de acordo com o que você esperava, o preço está um pouco fora, está dentro, se você não fizer esse tipo de alinhamento, de calibração, você não vai fechar metade dos negócios que você fecha. Então, assim, jogar propostas ao vento é um outro problema grave que a gente ainda tem na cultura da relação comercial. A pressão de fazer uma proposta no prazo é tão grande, quando ele clica o enviar no e-mail, parece que é um alívio. Faz, acabou. Faz, não acabou. É como se o trabalho fosse enviar propostas ao mercado. Assim, minha avaliação de performance está está pelo negócio que você vai gerar depois disso. Então, mandar a proposta no prazo, cara,
É, então, e essa história da sequência dos projetos também me pega muito. Então, você tem esses três grandes momentos. Por isso que eu falo, o momento que o cliente vive no escritório, ele é muito importante para você determinar como a experiência vai ser feita. É Eu estou isso. trazendo esse cliente, eu preciso ouvi-lo, eu preciso marcar o próximo passo. Às vezes, um cliente nos procura por um causa de um conteúdo do tributário que ele se interessou, aí ele leva o diretor tributário e fala, mas não é o que eu preciso agora, eu preciso de outra coisa. Essa outra coisa é outro sócio. Você tem que trazer esse outro sócio. Então, assim, a resposta final, toda vez que você vai buscar por um novo cliente, ou você está nesse processo, você não pode deixar como se fosse uma pessoa desaparecida que você não sabe o final. Ou você tem que ouvir um não, É olha, não isso. quero agora, obrigado, fica para a próxima. Não dá, ou é caro, ou o escopo não me interessa, ou tivemos um conflito de interesse. X, não dá, não vamos trabalhar. Ou vamos trabalhar. É. O ficar no ar, Né, não você, dá, cara. você vai para o seu CRM depois, você vai olhando, olha, eu tenho um lead aqui que foi aberto, mandei uma proposta. Quando? Em 2014. Você, não, cara, então Você tá de eu sacanagem. estou esperando ele me responder. Então existe, não, estou dando um exemplo Sim, claro, exagerado, claro, mas é a ótimo. gente faz limpezas de base aqui, mas se você deixar a base, vai ficar uma série de propostas sem resposta. Nem sim, nem não, nem talvez. E quando é não, não se tem um motivo. Então, a cultura de você entender essas coisas que amadurecem no mercado precisa ser mais bem desenhada. Perdemos, tá bom, foi o preço. O produto não está de acordo, o momento do cliente não é bom, enfim, uma série de nuances que a gente precisa melhorar. E o último, que é aquela história da sequência de um cliente dentro do escritório, olha, seu projeto está terminando. Se você sabe que o projeto está terminando, se você sabe que o caso, enfim, está à beira do fim, você vai apresentar os entregáveis, você vai fazer uma última reunião, este momento ele é importante para você determinar os próximos passos. Não pode dar tchau, olha, que bom que vocês gostaram, vou mandar uma pesquisa aí para vocês, e depois vocês me falam se foi bom ou ruim, e acabou até a próxima. Não, não, fala assim, Não, ó, cara. o que vocês podem mais fazer, quais são os novos projetos que vocês têm, já vão marcar uma próxima conversa para eu trazer novos sócios. O cliente está na sua mão, ele é seu. É Não, isso que precisa ter um pouco mais. não, e sabe, Sabino, tenho muito amigo advogado, né, como eu tinha comentado com você, e um amigo meu falou, Gabriel, eu abri minha banca agora, eu vou começar, beleza, eu vou começar a prospectar. Isso aí você não prospectava antes, não, porque eu era diretor jurídico, abri meu negócio. Ele falou, como que eu faço? Eu falei, cara, você vai marcar almoço com a galera que você conhece. Você vai conversar, você vai perguntar como que o cara tá, quais são os problemas dele e tal. Ele falou, mas o meu, quando que eu falo meu? Eu falei, você não vai falar. Você vai deixar no final, se ele perguntar alguma coisa, você vai falar do seu negócio, mas você vai entender quais são as dores do cara. E aí, Isso. depois daí, uma semana, você vai falar, puta, foi muito legal a nossa conversa e tal, não sei o quê, lembrei do que você falou, vi essa matéria. E aí, quando você tiver alguma coisa que você pode realmente ajudar o cara, fala, putz, você tinha esse problema, você vai entregar a solução pro cara. Se não for você que tem a solução, você vai entregar alguém que vai resolver. E esse cara vai sentir, você vai querer, ele vai querer falar com você depois. Porque você está resolvendo as coisas. Você É fala, isso. esse cara vai me solucionar as coisas. E às vezes fala, não, mas eu liguei pro cara e falei, abri meu escritório. Eu falei, mas por que você falou isso? O que você falou? Você só chegou e jogou a notícia. Você não está levando nada. Então, a gente vê um negócio, Sabino, que para mim é o grande negócio disso, cara, eu tô adorando a conversa. O que a gente vê isso? No mercado jurídico, o pessoal vai lá na faculdade, ensinam que você tem que jogar tudo que você sabe ali na resposta, porque uma coisa vai pegar, então você tem que tentar dar a resposta, mesmo que não esteja certo, mas que você tem uma teoria boa, e aí joga para espera É. acontecer alguma coisa. Não é assim, né, cara? Não, nem de longe, cara, porque assim, em tudo na vida, né, a gente precisa de ajuda em diversos setores, né, desde outro dia Claro. mesmo eu tive um problema em casa hidráulico lá que Putz, passou da minha capacidade. Então você precisa contratar uma pessoa que vai te ajudar com a sua experiência. é isso. Mas o que mais você busca ali? Você acha que eu perguntei se você estudou encanamento aonde? Em Penn, na Florida University? Não, falou o seguinte, cara, você resolve o meu problema. É isso. Então, no final do dia, é óbvio que brand, marca, não posso advogar contra meu próprio ativo aqui. A Lógico. marca, ela é fruto de quê? Ela é fruto da experiência positiva do passado. Então, assim, a experiência do cliente muito bem construída em todos esses anos de escritório fez do escritório ser o que é. Uhum. Então, marca não é o logo pintado na porta. Marca é o que marca. Por isso que o nome é esse. Assim, o que marcou na sua relação com aquele produto, com aquele serviço? Presença, comportamento, atividade, cumprimento de prazo, tecnicamente bom.
Isso tudo vai compondo o que a gente chama de marca. Então, esse tipo de discussão que você trouxe e que essa pessoa trouxe, assim, quando a gente fala de capacidade de resolver problema como grande ativo, principalmente de um serviço jurídico, você só vai procurar um serviço jurídico quando tem um problema. Claro que o consultivo cresce muito e por favor, consumam serviços consultivos jurídicos, porque eu acho que você vai economizar muito, tá? Estou deixando aqui o recado. É quase comprar um seguro. Então, assim, se você compra seguro para o seu carro, compre serviços consultivos jurídicos, que é muito irrelevante. Mas, via de regra, você contrata um escritório para que ele resolva o seu problema. E como é que você vai resolver um problema se você não ouve o problema? Pergunta simples. Você tem uma reunião de 1 hora, se você falou 48 minutos sobre você mesmo, e eu já estive em reuniões assim que eu cronometrei, quem eu sou, as áreas que eu tenho, os sócios que eu trabalho, os casos que eu já fiz. Então, foi uma ode a si mesmo. E o cliente teve 5 minutos, porque ele tinha que ir embora, para falar rapidamente o que ele precisava, virou uma proposta que não virou nada. E o cliente gosta de dizer sobre si mesmo. Então, é o momento do cliente, não é o seu. É isso. Então, a pessoa que estiver lá representando tanto o escritório como qualquer empresa, você que está aí de serviço profissional nos ouvindo, o momento da reunião comercial com o cliente é o momento do cliente. É isso, é isso. Quem vai brilhar é o cara, a pessoa, enfim. Todos que estiverem ali no cliente, primeiro, olha, lógico que você vai se apresentar, vai falar as pessoas que estão ali, mas uma barreira que já foi quebrada e que ninguém percebe se a pessoa te convidou para uma reunião, ou se vocês marcaram uma reunião, a barreira de convencer sobre quem você é e os seus atributos para estar ali já foi quebrada. Você não precisa reforçar um discurso que já o fez estar na reunião. Você já é um grande escritório, você já tem X sócios, você já é full service, você já tem grandes casos, então logo vou marcar uma reunião com essa pessoa. E aí você chega na reunião e fala o quê? As mesmas coisas que aquela pessoa já sabia, que já tinha sido convencido a respeito. Caramba, não é isso que se espera. Mas tudo bem, é um script que muitas vezes o que está atrás disso é uma certa insegurança. Os advogados, isso é um ponto até que a OAB precisa olhar com mais calma, assim, não foram talhados para ter esse tipo de iniciativa. Eles sempre foram muito cobrados por aperfeiçoamento técnico, crescimento técnico, conhecimento técnico, porque é uma carga de informação muito grande para que você absorva, é fato. Só que quando tem essa ruptura do advogado associado para sócio, do dia para a noite, o chão se abre e vão o seguinte, bem-vindo, você tem agora que gerar 4, 5 milhões aqui no primeiro ano e você tem 150 pessoas agora para liderar, monta o teu time, tem aqui uns sócios mais antigos aqui que vão te dar uma força e vamos nessa, é isso aí. Então, acho que essa transição ao longo da carreira jurídica, eu digo pelos grandes escritórios, mas qualquer escritório, precisa conciliar esse tipo de iniciativa, porque nós das carreiras, vamos chamar administrativas aqui, mas eu brinco com os sócios aqui, eu queria ver se você fosse diretor jurídico da agência de publicidade, que eu seria o sócio. O que você faria? Então, assim, a gente só está desse outro lado da mesa, porque o core business é o serviço jurídico, mas nas carreiras administrativas de maneira geral, você aprende desde muito cedo, às vezes até de maneira empírica, por sobrevivência, aspectos de liderança, aspectos de comunicação entre pares, entre as pessoas, esse convencimento, a gestão por liderança de exemplo e de convencimento, muito mais do que imposição técnica. Né? E muitas vezes essas coisas vão caminhando juntas e você tenta, esse cara aqui vai virar um gerente, esse cara vai virar um diretor, porque ele contempla as duas coisas, tecnicamente bom, capacidade de mobilização de pessoas e de lidar com o convencimento sobre diferentes opiniões, boa, maravilha, toca. O advogado ainda se vê como um ser solitário e numa sociedade a gente tem 1.300 funcionários aqui. Então, assim, a pessoa é tudo menos solitária. A pessoa é tudo menos solitária no seu trabalho. Então, o convívio, do ponto de vista de liderança, é o grande passo para que você faça a mesma coisa com seus clientes, né? A gente fala muito sobre empatia hoje no mundo interno do apoio à diversidade e inclusão, e aqui a gente é muito responsável com relação a isso, mas isso tem que acontecer com o cliente. Me conta qual é o seu problema. O seu problema é a coisa mais importante dessa reunião, não sou eu. E depois você vai dizer isso, porque o cliente vai sair e falar, poxa, esse cara é bom, ele me entendeu. Você não entendeu às vezes, mas você ouviu. Então o que importa é o que o cliente percebe. Se o cliente percebeu que foi ouvido,
ele automaticamente vai dizer assim, puxa, esse cara me entendeu, essa sócia, esse sócio, pô, eles me entenderam, eu confiei nisso aqui, eu acho que aqui... Então você sai dessa reunião e provavelmente ele vai fazer com mais 2, 3 escritórios, ninguém contrata um escritório grande para um grande projeto só olhando um só. Então você ganha alguns passos à frente. Se você vai lá falar mais de si mesmo, aí você está no bolo, né? Você está na média. Sabino, muito legal isso que você traz. O papo tá muito bom, viu, Sabino? Sabino, eu queria saber, indo aqui para os nossos finalmente, mas para quem não tem uma experiência do cliente ou não está pensando nisso ainda no escritório, vamos pensar em escritório pequeno, médio porte, por onde começa? Olha, primeiro se o desejo está lá, né? Se o conselho, o sócio-gestor, ele percebe que isso é importante, as primeiras etapas, elas envolvem muito mais uma disciplina de organização do que qualquer outra coisa. Primeiro, você minimamente sistematizar a forma com a qual você vai interagir com seus clientes atuais e com seus clientes futuros. Não precisa ter um CRM maravilhoso. Não precisa ter um sistema parrudo que custe milhões. Você tendo até um bom Excel, mas você delegando essa gestão, alguém que centralize esses contatos num ambiente único, num banco de dados único, que você consiga saber se o diretor jurídico do banco tal está lá e conversou semana passada com uma pessoa de um outro time que você não sabia, você tenha essa informação disponível, não que aquilo vai te proibir de conversar, mas você precisa saber para que o cliente entenda que a gente tem o escritório tem uma relação organizada. Eu cansei de ver em escritórios grandes, almocei com a fulana de tal da empresa tal a semana passada. Puxa, mas eu fui ontem lá, falei com ela, ela nem falou disso. Claro que ela não vai falar, ela vai ficar constrangida. Eu falo, para que ela vai falar isso? Para criar um constrangimento desnecessário. Ela só vai, depois que acabar as 2 reuniões, ela fala, pô, mas que escritório maluco, cara. Os caras vêm aqui, parece que são de outro planeta, assim, cada um tá num planeta. Então, organização com seus dados, para que todo mundo tenha transparência e entender o que está acontecendo com os seus clientes. E criar pequenos processos rápidos, e pequenas políticas, muito simples, do tipo, vai a uma reunião com o cliente, você cria uma maneira de atuar. Conversa com os presentes, nós vamos nos apresentar, vamos agradecer a presença, vamos ouvir o cliente até o determinado momento que ele se sinta à vontade de nos passar a palavra, e aí nós vamos falar não sobre o que a gente faz, porque ele já sabe, mas sobre como a gente vai poder ajudá-lo naquele momento. Então, isso é assim, e um outro processo, olha, todas as propostas acima de determinado valor, vamos apresentar ou pessoalmente, ou por videoconferência. Não vamos jogar num e-mail, você não está dando a importância devida para aquela proposta. Porque na apresentação, na hora, você já captura um tom de voz, já captura uma preocupação, já corrige a rota e você talvez ganhe o negócio ali. E no final, quando você termina os seus projetos, fale com o seu cliente, pergunte se foi tudo bem, não tenha medo de ouvir um problema, porque quando você pergunta, quase sempre, e eu sou do administrativo, não sou, e toda vez que eu pergunto para um sócio como está indo, ele só me fala o defeito. Se eu fizer 99 coisas boas, aquela uma que deu algum problema, vai ser a resposta desse sócio, invariavelmente. E isso é ruim ou bom? Cara, não tem resposta certa. É óbvio que eu vou sair chateado e falar, puxa, errei nisso. Mas eu sei que o contexto me protege quase demais coisas. Mas eu vou pegar essa uma e vou tentar melhorar para que algum dia isso se reduza a zero. Então a gente tem que ter essa preocupação, perder o medo de perguntar para o cliente, manter proximidade e disciplina na gestão das informações, cara. Isso é o que eu daria, assim, de primeiros passos. E transparência, né, Sabino? Que é isso aí, tudo que você falou. Sabino, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você. Tem vários, mas assim, eu interajo mais pelo LinkedIn também. Vocês podem me procurar também aqui em Tosini Freire, eu estou sempre à disposição de vocês, mas Sérgio Sabino é tudo junto. Lá no LinkedIn vocês vão me encontrar. Eu fico super à disposição para a gente trocar ideias, gosto muito do que eu faço e contem comigo aí para as próximas empreitadas. Obrigado, Gabriel, obrigado a todos que nos ouviram até agora. Imagina, Sabino, já deixo o convite aí para a próxima, porque a gente tem muito para conversar. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA,
uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.